chame Jesus maravilhoso. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus pelo privilégio que temos de mais uma vez estarmos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. Enquanto a nossa irmã dos caracteres gera, por favor, vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 11. Evangelho de São João, capítulo 11. Deixa eu ver até onde nós vamos aqui. Muito bem. Versículo 40 em diante. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus. Somente esse versículo, e ao longo da nossa programação leremos outros versículos. Repetindo, o versículo diz assim: disse-lhe Jesus: não te tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus. Meus irmãos, o tema que está proposto para nós nesses dias é uma conferência de milagres, de poder de Deus, estudarmos esse assunto. E o tema do nosso dia, que está proposto para esse mês, é este: o poder do Evangelho. Quando a gente abre a Bíblia Sagrada sobre o poder do Evangelho, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, em se tratando de estudo bíblico, então vamos folhear a Bíblia. Abra, por favor, minha irmã, Isaías capítulo 9, versículo 1 em diante. E depois nós vamos ler também o Evangelho de São Lucas, capítulo 4 e o versículo 18. Então, nós vemos aqui, irmãos, sobre milagres. O que é um milagre? Milagre é algo que não se explica. Milagre é um acontecimento que não tem explicação. Ali está escrito assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, envileceu nos primeiros tempos. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. Prossiga. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o cajado do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque aí que está. Olha o versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre seus ombros. Esse chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Oh, glória! Nem precisa explicação, né? Só de ler esse versículo já enche a nossa alma de gozo, né? Abra, por favor, Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 18. Só de ler esse versículo, nós já podemos pegar o fio da meada que está aí, permeando no ar. Então vamos lá, falando de milagres, falando de poder do Evangelho, o Evangelho que transforma, que liberta, que salva, que redime, que tira o pecador da escuridão. Jesus estava no templo, tomou o livro, começou a ler o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para
evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. Meus irmãos, eu tenho lido esses versículos porque nós estamos tratando de milagres. Milagres. O que é milagre? Milagre não se explica. Qual o maior milagre? Milagre não se mede. Não é algo imensurável, Murilo. Não tem como medir o milagre. Milagre se mede em centímetros, em milímetros, em metros, em quilômetros. Milagre se mede em metro quadrado, em metro cúbico. Não, milagre não tem tamanho. Milagre é a medida da nossa fé, a medida da nossa necessidade. Eu não sei se milagre é quadrado, eu não sei se ele é redondo, eu não sei se ele é líquido, eu não sei se ele é sólido, eu não sei se ele é espesso, eu não sei se ele é transparente, eu não sei que cor que tem milagre, mas de uma coisa eu sei: eu vi milagre, eu vivi milagre, eu sou milagre nas mãos do Senhor e viveremos milagres nas mãos do Senhor. Mas uma coisa eu posso colocar em ordem: milagre. O primeiro milagre é o confiar. Nas bodas em Caná da Galileia, Jesus foi convidado para um casamento, faltou vinho, e quando a mãe de Jesus chegou até a ele para falar que havia acabado o vinho, o que ele respondeu? Mulher, ainda não é chegado a minha hora. E Jesus manifestou ali o seu poder, e a mãe de Jesus, a irmã Maria, disse assim: fazei tudo quanto ele disser. Fazei tudo quanto ele disser. Então teriam que confiar no Senhor. O primeiro milagre é confiar. Esse é o primeiro milagre. Eu sei que milagre não tem como medir, mas eu sei como tem como colocar em ordem. A primeira coisa é confiar. Confie no Senhor, que Ele há de suprir todas as suas necessidades. No texto que nós lemos então, antes porém, então os irmãos observam que os profetas vaticinaram sobre isto. Desde o Antigo Testamento já vem tratando sobre que Jesus chegaria para dar um novo rumo. Os olhos do cego abertos serão, um novo e vivo caminho haverá, um novo tempo, uma nova época, uma nova dispensação. Quando Jesus chegou na terra, tudo mudou. Eu prego esse assunto, alguns dias atrás preguei aqui em janeiro, sobre o poder que há no nome de Jesus, aquele que dividiu a história, aquele que marcou a história. No passado acontecia milagres, sim, aconteceram, mas eram menos esporádicos, ocasionais. Mas quando Jesus pisou aqui nessa terra, tudo mudou, porque cumpriu a profecia de Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, e aquele mesmo Espírito Santo que estava sobre a vida de Jesus, Ele colocou nas mãos da igreja. Disse o Senhor: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a sorte do maligno. Meu irmão, o poder não ficou limitado a Jesus, mas Ele passou o poder para a sua igreja. Ele deu poder para a sua igreja. Esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Tem poder de Deus, você, irmão?
Tem poder de Deus na sua vida, irmão. Tem poder de Deus na sua casa, irmão. Tem milagres acontecendo na sua vida, irmão. Tem milagre que acontece que você nem fica sabendo. Ei! Milagres acontecem conosco, irmãos. Abrindo então a introdução desta mensagem, eu trouxe hoje aqui esse primeiro relato. Agora eu queria fazer uma análise de um texto bíblico que é muito conhecido de todos nós, sobre um grande milagre que Jesus operou. Eu disse grande, porque tudo depende da perspectiva de quem lê, de quem crê, de quem fala, de quem confia. Aquilo que é pequeno para alguém, para mim é enorme. Aquilo que é enorme para mim, para alguém pode ser pequeno. A concepção é de cada um. Eu disse para os irmãos que o primeiro milagre é confiar. Como pode, irmão Celinho, um homem intelectual, rico, cheio de todos os recursos, a dizer assim: a minha vida eu entrego nas mãos do Senhor? Faz isso para um pobre. Falar isto para alguém que mora em comunidades, alguém que ali não tem recurso algum, tudo bem, parece um pouco lógico, ele está ali buscando algo, mas aquele rico já tem tudo, ele é abastado, tem dinheiro, tem recurso, tem carro, tem tudo, mas muitos estão confiando no Senhor. Se você pegar a Bíblia Sagrada, os próprios evangelhos, os ricos também procuraram ter com Jesus. As pessoas procuraram a Jesus. As pessoas pensam que é só pobre que procura, porque quer um emprego, quer um milagre, quer uma bênção, quer isso. Amém. Jesus pode dar, mas o maior milagre que Jesus opera é a salvação das nossas almas, a salvação da nossa vida. Eu estava vendo um testemunho de alguém uma vez, e alguém falava assim: conte a bênção, irmã. Ah, porque eu era perdido, eu estava no mundo e Jesus salvou minha vida. Tá, irmã, mas qual que é a sua bênção? Ah, conta a bênção, irmã. É que é? Jesus, você fez o que para você? Não, é que eu era perdido, estava no mundo e Jesus me salvou. E o cidadão não admitia. Sabe o que é isso, irmão? Mercenários, lobos vorazes, que só querem a lã das ovelhas. O maior milagre é a salvação das nossas almas. Dias difíceis, dias terríveis nós estamos vivendo, mas eu sou testemunho de uma coisa: o mesmo Deus de ontem é também hoje presente, para operar na nossa vida, para fazer grandes coisas no nosso meio. Amados, quando nós lemos o texto bíblico aqui, do Evangelho de João, em que Jesus diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Vamos lá. Quando é que esta palavra fora dita? Aconteceu que habitava próximo a Jerusalém, numa pequena cidade chamada Betânia, que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, a leste, sentido Jordão, uma família, Marta, Maria e Lázaro. E Lázaro ficou enfermo. Estando Lázaro enfermo, e Marta e Maria mandaram avisar a Jesus que Lázaro estava enfermo. Observe o detalhe. Mas sabendo que Lázaro estava enfermo, Jesus continuou o seu ministério. Atravessou o Jordão e foi para o outro lado do Jordão, segundo alguns escritores, muito provavelmente para Pérea. E quando a notícia chega para Jesus, Lázaro está doente. A primeira coisa que eu observo nesse texto o texto é muito claro em dizer que Jesus era amigo de Lázaro. O primeiro passo é ser amigo de Jesus. A primeira coisa que eu consigo extrair desse texto, se perguntar assim: quem é amigo do Jarbas?
Fulano de tal, muito bem. Beltrano, amém. Ciclano, também. Mas quando pergunta, quem são os amigos do Wesley? É fulano. Alguém vai falar, xiii. Quem é amigo dele? Beltrano. Sabe aquela história? Quem são os seus amigos? Não necessariamente as pessoas do seu bairro. Com quem você anda? Onde é que você anda? Qual a turma que é a tua turma? Quem são os seus amigos? Sabe quem que era o amigo de Lázaro? Sabe quem era amigo de Marta? Sabe quem era amigo de Maria? Era Jesus de Nazaré. Eu pergunto, talvez você está aqui nessa terra e fala assim, eu não tenho amigo nenhum, ninguém gosta de mim, ninguém vai com minha cara, ninguém vai lá em casa, ninguém é amigo meu, não me dou bem com ninguém. Mas saiba de uma coisa, há um amigo que é presente em todas as horas, chama Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Ele é um amigo certo nas horas incertas. É o amigo que não te abandona, é o amigo que não te decepciona, é o amigo que não te critica, mas te coloca no trilho, é o amigo que te endireita o seu caminho, é o amigo que talvez não te empresta uma moto ou um carro, mas ele te pega, te traz lá do mundo e te coloca no lugar certo, é o amigo que transforma a sua vida e faz a coisa se tornar diferente. O meu melhor amigo é Jesus de Nazaré. O amigo de Lázaro é meu amigo, o amigo da irmã Marta é meu amigo, o amigo da irmã Marta, da irmã Maria é o meu amigo Jesus de Nazaré. Outra coisa, Vera, que me chama a atenção nesse texto, mandou chamar a Jesus. Algumas versões vão dizer, mandou avisar, manda chamar a Jesus, porque o seu amigo está enfermo. Eu vou perguntar para os irmãos, como que eu posso chamar a Jesus? Eu digo para você nesta noite, chame a Jesus. Como é que você chama? Quando você dobra os seus joelhos. Alguém enfermo? Chama Jesus de Nazaré. Alguém doente? Chama Jesus de Nazaré. Está passando por dificuldade? Chama Jesus de Nazaré. Eu sou limitado, o obreiro aqui é limitado, o pastor João é limitado, todos nós somos limitados, mas Jesus você pode chamar que Ele atende. É por isso que eu cantei agora há pouco aqui com o nosso irmão Murilo. Como é que nós cantamos? Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso, hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso, hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Chama Jesus que Ele responde, chama Jesus que Ele atende, chama Jesus nas horas incertas, chama Jesus na madrugada, chama Jesus pela manhã, chama Jesus pela tarde, chama Jesus de noite, chama a hora que você quiser chamar, mas chama Jesus de Nazaré. Lázaro doente, Maria e Marta mandaram um recado, manda chamar o mestre. O mestre está ocupado demais, ele está lá do outro lado do Jordão, manda chamar o mestre. Outra coisa que eu observo aqui, irmão, é que não tem barreira, não tem barreira para Jesus. Ele pode estar à distância, que Ele atende o seu pedido. Ele pode estar longe, que Ele atende o seu pedido. Ele está lá onde for, Ele sempre está atento à nossa necessidade. Mas para que a gente possa conseguir a nossa vitória, algumas etapas a vencer. A primeira delas é confiar. A segunda é ter em quem confiar. A terceira é mandar chamar em quem a gente confia. Mas logo vem o obstáculo. Os seus discípulos começaram a dizer: Senhor, saímos agora há pouco de Jerusalém, da Judéia, os judeus queriam matar o Senhor. Como é que você vai voltar para lá? Eles vão acabar com o Senhor lá, vão matar o Senhor. Deixa eu falar uma coisa triste para os irmãos.
entre os próprios discípulos havia alguém tentando impedir a vitória de Marta e Maria e Lázaro. Lamentavelmente, no meio da igreja tem muitos irmãos que impedem a bênção do outro. Tem muito crente que é pedra de tropeço no caminho de alguém. Os próprios discípulos puxaram para trás. Lázaro está doente. Vai não, Jesus, vai não, Jesus, vai não, Jesus. Vou sim. Vou sim. Vai não, Jesus. Vou sim. Cura não, Jesus. Curo sim. Vai não, Jesus. Eu vou sim. Dentro dos nossos meios tem pessoas que estão tentando impedir a bênção de alguém. Aqueles que puxam para trás. O barco está indo para frente, ele só rema para trás. Ou a condução está indo para lá, ele só vê defeitos na igreja. Só tem 2 anos, não tem 2 anos ainda, mas tem alguém falando mal. Só tem 2 anos, não tem 2 anos ainda, mas tem alguém que puxa para trás, que bota defeito, que olha uma coisinha, que olha a outra. Para com isso, meu irmão. Para de olhar para cá, para lá, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Só Ele é perfeito, só Ele é perfeito. Somos imperfeitos, mas um dia seremos como Ele é e estaremos com Ele para todos sempre. Glória a Jesus. Você já viu gente que puxa para trás? Aqueles que vacilam na fé, murmuração, aqueles que murmuram, aqueles que duvidam, aqueles que botam interrogações, mas não pararam a Jesus. Também não vai parar esta obra. Ninguém consegue parar esta obra, porque a obra que Deus levantou, o homem não pode jamais parar. Aleluia. Mas aí levanta um dos discípulos. Quem que já ouviu falar de Tomé? Aquele que duvida. Todo mundo já ouviu falar de Tomé. Mas você sabia que Tomé foi importante nesse momento? Senhor, nós estamos indo com o Senhor para lá agora, e se tiver que morrer, nós morreremos contigo. Alguém só vê o defeito de Tomé. Aquele que duvida, o crente de Tomé. Mas Tomé colocou à disposição, chamado dídimo. Vambora, só pode ir, Senhor. Jesus, calma, ainda não é a minha hora. Aí Jesus começa a dar um ensinamento para eles. Aquele que anda de noite tropeça, mas quem anda de dia tem a luz do mundo. Eu fiquei perguntando, por quê? Logo vamos entender. Porque Deus sempre traz para nós uma revelação da sua palavra. Aquele que conhece a vontade de Deus anda de dia. Quem não conhece a vontade de Deus anda de noite. Meu irmão, toda vez que você anda no centro da vontade de Deus, você anda em caminho reto, em caminho certo. Mas quando a pessoa não está no centro da vontade de Deus, tropeça, anda de noite, dá com a cara nos muros, bate com a cabeça na cerca, dá com burros na água. Não vale a pena andar de noite, vale a pena andar no centro da vontade de Deus. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Senhor, estou no caminho certo? Senhor, como eu devo proceder? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais. Mas aí veio aquela discussão. Jesus não ficou 2 dias ainda onde ele estava. Não estou com pressa não. Mas vamos. Aí Jesus, vencendo os 2 dias, veio.
Quando Jesus estava aproximando-se da aldeia, vem de lá para cá Marta correndo e falou com Jesus. Aquele hino antigo que a gente conhece, né? Eu acho que o César Marlene. Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ah, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aqui nós encontramos duas situações nessa fala de Marta. A primeira delas, ela confia. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas uma outra face da palavra dela, Marta, Jesus foi muito claro com ela, de que esta morte é para a glória de Deus. Eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas no momento de desespero, ela não conseguiu entender, talvez a angústia, talvez o aperto, talvez a situação mais difícil que ela estava passando, a impediu de compreender os planos de Deus. No versículo 15, Jesus diz assim: folgo por amor de vós, que eu não estava lá, porque se eu estivesse lá, eu teria curado, mas como eu não estou, aconteceu tal para manifestar a glória de Deus. Está no versículo 15. Aí eu pergunto para os irmãos: o que é melhor? Qual é o mais importante? Já disse que não tem milagre maior: ressuscitar ou curar? Depende da circunstância. Não dá para entender? Naquela hora ela ficou angustiada, e muitas pessoas que ali estavam seguiram para a casa de Marta. Na casa de Marta estavam os judeus chorando, consolando a Marta e Maria. Quando Marta soube que Jesus estava vindo, ela correu para encontrar com Jesus. Houve o diálogo que eu supracitei. Logo em seguida, Marta corre para casa e avisa para Maria: o mestre já vem aí. Quando Maria fica sabendo de que estava aproximando Jesus, ela correu, saiu caladamente e ao encontro de Jesus. Encontrou fora da cidade. Aqui tem um mistério. Encontrou fora do arraial. Tem coisa, irmão, que não é para ser badalada à luz do dia. Tem coisa, tem hora que você precisa ter um momento reservado com Deus, fora da cidade. Os judeus queriam prender Jesus, queriam matar Jesus, mas Maria também saiu ao seu encontro. Quando ela encontrou com Jesus, o que ela falou? Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus moveu-se de íntima compaixão, e naquela mesma hora ele foi até a casa deles e perguntou: onde é que vocês o colocaram? Então, quando Jesus foi caminhando para o sepulcro, ele viu uma multidão enorme, pessoas que estavam ali, a expectativa, a gente, tudo quanto é gente, chorando, porque Lázaro havia morrido. O que tem no velório? Luto, choro, lágrimas, e muitas lágrimas. E quando de repente Jesus também chorou, está no versículo de número 35, o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Eu pergunto para os irmãos: por que você acha que Jesus chorou? Eu fiquei durante muitos anos, algum tempo, questionei isso: por que Jesus chorou? Se ele sabia que ia curar Lázaro. Por que Jesus chorou? Porque ele era homem, ele era Deus, mas ele era humano. Jesus chorou porque ele moveu-se de íntima compaixão, de ver o sofrimento daquela multidão. E por que Jesus chorou? Jesus chorou porque havia
uma crença entre os gregos, que deuses não se misturam com coisas humanas. Havia uma tradição grega que dizia que os deuses não poderiam se comover com os problemas dos humanos. Mas o que estava ali não era um deus grego, nenhum dos deuses gregos. O que estava ali era Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Jesus chorou, moveu-se de íntima compaixão. Os judeus que ali estavam olharam e falaram assim: ele está chorando, mas ele não fala que é Deus, ele não fala que é filho de Deus, mas ele tem compaixão, ele tem sentimento, ele se preocupa com você, ele cuida de você, ele é sensível às nossas necessidades, ele está atento aos nossos sentimentos. O Deus que nós servimos não é um Deus de pau, não é Deus de pedra, não é de barro, não é de bronze, mas é um Deus vivo. Oh, aleluia! Ele se compadece de nós. Ali ele estava para mostrar para aquele povo ordinário que ali estava, ele não era um deusinho qualquer, ele é o único Deus, o Filho de Deus vivo. E logo quando ele chegou para aquela mulher, veio outro obstáculo: Senhor, tirai a pedra. Mas é de 4 dias, Senhor. Olha a limitação humana de novo. Eu a entendo, a angústia, o momento difícil, o constrangimento por causa do mau cheiro que já estava subindo. Mas ele disse: tirai a pedra. Durante muitos anos a gente ouviu falar sobre esse texto, né? Tirai a pedra da dúvida, do impedimento, seja lá qual for, tirai a pedra. E depois de chorar e dizer tirai a pedra, Jesus chegou perto do sepulcro, e a Bíblia Sagrada diz que ele gritou, e diz a Bíblia Sagrada que ele gritou bem alto: Lázaro, vem para fora. Constrói templos suntuosos para ir afora hoje. Constrói igreja de parede preta, rosa, vermelha, luzes de quanto é jeito, mas eu quero ver encher a boca e dizer: sai para fora! Eu quero ver ele dizer: levanta e anda. Eu quero ver ele dizer: Lázaro, vem para fora. E o morto levantou. O Jesus que nós servimos é o dono da vida, tem poder sobre a vida, tem poder sobre a morte, e quem nele crê não ficará, não morrerá, mas viverá eternamente. Aleluia! Milagres, viveremos milagres. Milagres acontecem todos os dias. Eu sou um testemunho do que Deus tem feito. Eu conversava hoje à tarde com uma amiga de muitos anos, a irmã Leia. Ela é filha do missionário José Dentista, e lá nos anos 70 eles foram enviados para aquela região aqui acho que é Campo das Vertentes, Cláudio, Passatempo e aquelas regiões ali. Irmãos, milagre não adianta você montar uma plateia aqui, ó, espetáculo, vem cá, vai acontecer um milagre aqui hoje às 9h01. Não, milagre não acontece assim, acontece na circunstância. Irmão Zé Dentista, com sua família, missionário, estava indo de uma cidade para outra. De repente a sua Brasília, após um culto, acabou a gasolina. Então ele, muito experiente, mexeu, nada. Até que eles eram por volta de 10h30 da noite, eles começaram a levantar um clamor. Um lugar escuro, perigoso, sombrio, um lugar terrível. A maldade humana. Levantaram um clamor. Aquela família que estava de missionário estava dentro do carro. E a irmã Leia disse para mim
que ela era ainda bem adolescente nesta época. E quando eles oraram ao Senhor, o pai dela falou assim: eu vou tocar pela fé, e esse carro vai funcionar. Meteu a chave e o carro ligou na mesma hora. Sabe, irmãos, eu creio no Deus que opera milagres. Eu creio no Deus que faz milagre. Mas aí, irmão Celinho, alguém poderia falar assim: ah não, é que tinha um pouquinho de combustível aí lá no tanque, um restinho qualquer, nas mangueiras, nos filtros, e depois que ela escoou, partiu, funcionou. Anda 100 metros, rodaram 2h30 e a gasolina não acabou mais. Mas tem mais ainda, irmão Jarbas. No outro dia pela manhã, eles chegaram em casa de madrugadão, horas de hora, como meu pai falava, né? Quando ele foi, falou com a irmã Maria: eu vou ali buscar uma gasolina para botar nesse carro, vou abastecer o carro. Ele foi, deu partida e nada, deu partida e nada, deu partida e nada. Ele pegou um galão, foi lá, buscou, colocou no tanque. Na hora que deu partida, o carro funcionou de novo. Você sabe o que é isso, irmão? Não se explica milagre. Milagre Deus opera e ponto final. Se você crê, verá a glória de Deus. Ano de 1983, eu ouvi e vi com os meus olhos. Eu sou testemunha viva. Irmão José Silvério, dou nome e sobrenome, presbítero da Assembleia de Deus em Vargem Alegre. Irmão José Silvério, dirigente da congregação do Pouso Alto, onde eu congregava aos 13 anos. Irmão José Silvério contou um testemunho. É um homem do campo, roçou o seu terreno, picou ali o terreno, botou fogo, fez um acero. Você sabe o que é acero, Murilo? Sabe não, né? É limpa um pedaço na beira da estrada, tipo, vai tudo para cá, capina, tira, fica na terra viva, para o fogo de cá não passar para lá. Não é isso, irmão Salinha? Então, havendo feito todo o procedimento, era mês de, talvez agosto ou setembro, época de seca. Por falta de conhecimento, o irmão vai lá e toca fogo no seu roçado. E o povo estava clamando: Deus manda chuva, e a chuva não vinha. E aí, todo mundo reclamando, morrendo de criação, seca, seca, seca. Quando o irmão José Silvério botou fogo no seu terreno, irmão Adalberto, veio um vento, um redemoinho, e o fogo saltou para o pasto dos vizinhos. Ai, meu Deus, que constrangimento, que problema. E irmão José Silvério corre daqui, abana de lá, e abana, e corre, e apaga fogo, e vem companheiros para ajudar, gente tudo que é lado, ajuda aqui. Chegou um ponto que ele estava a exaustão. Ele ajoelhou e falou assim: Senhor, Salmo 34, eu não aguento mais. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu. Por favor, meu Deus, eu não aguento pagar o prejuízo para os vizinhos, como é que eu vou fazer? De repente veio crescendo uma nuvem de lá para cá assim, ó, uma nuvem, veio crescendo, daí a pouco pum, trovão daqui, relâmpago de lá, e o vento passava, e a chuva começou a cair sobre aquele lugar e apagou todo aquele fogo. Você sabe o que é isso, irmão? É poder de Deus sobre a vida da sua igreja. 42 anos, 83, 42 anos se passaram, e eu estou aqui dando testemunho daquilo que eu vi acontecer. O irmão dando testemunho do ocorrido, e os irmãos lá todos que estavam, meu irmão estava lá ajudando, com detalhe, com uma riqueza de detalhe ainda. Eles estavam orando para vir a chuva, e a chuva não vinha. Quando choveu, todo mundo ficou feliz, porque Deus mandou a chuva no tempo certo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você: o nosso Deus não atrasa,
Ele não adianta. Você está buscando por um milagre, está buscando o Senhor, na hora certa, no tempo de Deus, o teu milagre vai acontecer. Eu creio nesta palavra. Quantos outros testemunhos eu poderia contar aqui para vocês? Quantos outros eu poderia contar? Mas eu vou encerrar por aqui e vou dizer para vocês uma coisa: o melhor do que contar é viver o milagre de Deus na nossa vida. E nesse momento nós vamos orar pela igreja. Vou pedir os irmãos para colocarem de pé. Eu vou pedir a nossa irmã para cantar aquele louvor. Enquanto nós cantamos, nós vamos orar pela igreja. E se você tem a necessidade de que Deus faça algo por você, pela sua vida, eu não tenho poder de nada, mas o Deus que eu sirvo é poderoso para resolver problemas. Eu creio em Deus que faz milagre. Eu creio em Deus que opera maravilhas. Eu creio em Deus que operou no passado e que também hoje é presente. A mão do Senhor é sobre esta casa. A mão do Senhor é sobre a nossa vida. Vamos nesse momento orar ao Senhor. E o pastor está aqui, os presbíteros vão ungir. Quem quiser a unção de Deus. A Bíblia diz o seguinte: a Bíblia diz assim: está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros, e a oração da fé salvará o doente. Vamos nesse momento, irmãos, colocar de pé, apresentar a Deus as nossas necessidades. Eu não sei o que se passa na vida de cada um, mas eu creio no poder de Deus. Quem crê no poder do Senhor? Quem crê no poder da cura divina? Que Deus opera a cura divina, que Deus liberta pessoas, que abre portas, que traz solução. Hoje eu conversava com um rapaz, agora me ouçam, enquanto estou lembrando. Conversei por um bom tempo com esse rapaz. Ele dizia para mim: irmão Wesley, eu gasto R$1.000 por mês com cocaína. Eu não sei se podia falar o nome, mas já era. R$1.000 por mês. Aí aparece aqueles que falam assim: está dando dinheiro para o pastor, está dando dinheiro para a igreja. É isso, meu irmão. Saiba de uma coisa: eu reconheço a soberania de Deus sobre a minha vida. Por isso eu sou dizimista e ofertante na casa do Senhor. Muitas pessoas, esse rapaz chorou, ganha bem, profissional, não tem nada, o carro está todo lenhado, parado na rua, habilitação vencida, não tem dinheiro para nada, vive as migalhas, poderia ganha super bem e não tem nada. Sabe por quê, irmão? Que o vício escraviza, leva tudo. Ele falou assim: como eu queria ser liberto para servir a Deus. Aquele moço chorou copiosamente. Nós vamos orar por ele agora. Vou reservar o nome, óbvio, questões éticas. Nós vamos orar por esse moço. Deus sabe quem, e aquele moço tem chamada de Deus. Eu creio no poder da transformação. Conversei muito com ele, aconselhei ele, já venho trabalhando com ele há 3 anos. Hoje foi uma longa conversa com esse rapaz, e em nome de Jesus nós vamos vê-lo aqui ainda contando o testemunho da sua vitória. Seu Wesley, é a pior coisa. Eu durmo pensando na farinha, eu acordo pensando nela, tudo que eu faço, eu só quero aquele produto. Mas um dia, esse rapaz vai encher a sua alma do gozo que vem do céu. Quem crê nessa palavra? Eu creio no Deus que liberta. Eu creio que Deus vai libertar aquele moço. Ele não está aqui, ele está lá para Contagem afora, ele mora por lá. Mas os Deus que nós servimos opera à distância.